Desde o ano passado, eu venho falando pra vocês que eu tenho um livro novo que vai sair no primeiro semestre de 2023. E esse momento finalmente chegou. O meu livro novo está em pré-venda. E o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu vim contar um pouquinho mais pra vocês a respeito de Apague as Luzes ao Anoitecer. Quem assina a newsletter já tá sabendo desde o ano passado, desde novembro do ano passado, um pouquinho mais a respeito do livro, porque eu fui contando, conforme eu fui escrevendo a newsletter, eu fui contando um pouquinho mais a respeito da história. Então eu falei sobre a minha criação de personagens, falei a respeito de como que eu tenho as minhas ideias, como é que eu escolho os meus cenários, como é que eu desenvolvo as histórias, quais são os processos que o meu livro passa depois da escrita ou mesmo durante a escrita. E também eles viram em primeira mão a capa do livro, eles leram a sinopse em primeira mão, leram também o prólogo do livro. E eles vão ter algumas vantagens também após a pré-venda, porque nós vamos ter uma leitura conjunta premiada. Então, já fica aqui nesse vídeo que eu vou contar mais pra vocês também a respeito disso. E se você quer saber as novidades em primeira mão, assina a newsletter, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Apague as Luzes ao Anoitecer é então o título do meu livro novo que vai sair de forma física, no formato físico impresso, através da editora Contextual. E posteriormente ele vai sair em e-book na Amazon de forma independente. A ideia para essa história surgiu a partir de um pesadelo. Mas esse não é o meu primeiro livro que nasce a partir de um sonho ou de um pesadelo, tá? Caelium, que é o meu livro intitulado como A Herdeira, também veio a partir de um sonho que eu tive com a protagonista, onde ela estava no meio do deserto e ela controlava o ar. Uma Tarde no Parquinho, que é um conto que está disponível na antologia Girl Powers, História de Garotas Destemidas, também nasceu a partir de um pesadelo que eu tinha e era bastante recorrente esse pesadelo. Eu sempre tinha esse mesmo pesadelo, onde eu era uma babá e eu tava tomando conta de duas crianças pequenas em um apartamento que tinha um espírito que tentava possuir, tentava pegar essas crianças. E aí eu escrevi Uma Tarde no Parquinho quando surgiu o convite para essa antologia. Esses dois livros estão disponíveis para vocês lerem através do Kindle Unlimited e também estão bem baratinho lá na Amazon. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E ano passado, eu acho que foi início do ano passado, se eu não tô muito enganada, eu sonhei que eu tava num pântano bem estilo americano mesmo, era noite e tinha algo de muito proibido e algo de muito perigoso naquilo que eu tava fazendo. Tinha outras pessoas comigo, tinha barco, tinha cidade, tinha perseguição, correria. E eu lembro que eu acordei assim bem ansiosa e eu fui pesquisar a respeito de pântanos. E foi onde eu achei o pântano Manchac, acho que é assim que pronuncia, que é um pântano que fica no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Eu comecei a ler sobre o lugar, comecei a ler sobre as lendas, a cultura do lugar. E decidi então que minha história ia se passar em uma coisa parecida com aquilo. Ali no estado da Louisiana existem diversos pântanos e eles são bastante turísticos. Tem bastante passeios, tem tirolesa, passeio de barco, tem muita coisa legal para se fazer ali. A cultura deles é bem legal também. Fala sobre a época dos imigrantes que chegaram, como que ali foi povoado. Tem muitas lendas. E aí eu decidi criar um misto dos pântanos que tem ali dentro. Tem uma bacia bem grande que eu não vou saber pronunciar o nome, tá, gente, no estado da Louisiana, que tem essa parte de turismo mais forte, e tem o Mancha que fica um pouco acima ali, não é muito perto, que tem essas partes dessas lendas, que inclusive eu uso um pouquinho também no meu livro. Eu tinha decidido então onde a história iria se passar, qual seria o cenário, e eu decidi que a minha protagonista seria uma mulher bissexual e brasileira, é claro. A partir daí eu sentei e comecei a escrever, porque eu sou o tipo de escritora jardineira. Eu não consigo programar toda a história com antecedência nos mínimos detalhes, cena por cena, capítulo por capítulo. Eu normalmente tenho uma ideia geral da história, eu sei onde ela vai começar, para onde ela vai terminar. Eu sei qual vai ser o início, o meio e o fim, o que vai acontecer de importante no meio da história, né, ali com relação ao plot principal e como que a história vai acabar. Normalmente esses detalhes eu tenho antes de começar a escrever e normalmente eu faço um resumão.
personagem X vai pra tal lugar e vai fazer isso, 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 vou tratar disso, tem esses personagens, tem a lenda tal, 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 inserir isso, inserir aquilo. Eu faço um resumão basicamente da história e começo a escrever, porque eu sou bastante ansiosa e eu quero logo ver aquilo começando a tomar forma. Eu já tinha algumas outras coisas decididas também, né? Enquanto eu fui fazendo esse resumão, eu tinha pensado em alguns outros detalhes também a respeito da história, a respeito da cidade onde a história se passaria, o barco, o que seria, o que aconteceria ali, o motivo do toque de recolher. Meu amigo leu o início do livro e ele me ajudou com algumas coisas que têm relação à cultura ali deles, né, da minha história mesmo, os motivos que acontecem ali. Não posso comentar com vocês porque senão vai ser spoiler. Mas nesse ponto em que eu tava começando a escrever, eu senti necessidade de pesquisar um pouco mais a respeito do estado da Louisiana. Como que era aquele lugar, como que era o pântano, como que eram as ruas, como que eram as casas, porque eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Então, lá vai eu entrar no Street View e começar a pesquisar sobre o lugar, começar a andar pelo lugar. Eu descobri uma cidadezinha chamada Henderson, que tem em torno de 1.500 habitantes. Ela fica bem próximo a essa bacia de pântanos que eu comentei com vocês. Fica próximo também da cidade de Lafayette, que provavelmente eu tô pronunciando errado, mas é uma cidade grande ali, né, que tem mais coisa para fazer, restaurante, hotel e tudo mais. E aí eu comecei a andar pela cidadezinha Henderson, comecei a ver as ruas, comecei a ver as casas, comecei a ver os carros e tudo isso para conseguir criar a ambientação correta, conseguir criar a ideia correta da história, né? E da minha protagonista. No início, eu criei 2 dias diferentes para introduzir vocês, leitores, na minha história. Então, a minha protagonista ela ia ter 2 dias para, enfim, as coisas começarem a acontecer. Isso eu introduziria os personagens diferentes, né? Introduziria vocês na rotina delas e tal. Só que quando eu cheguei em 70% do livro, mais ou menos, da história, mais ou menos, acabei contratando uma leitura crítica do AJ Oliveira, que é podcaster dos 12 Trabalhos do Escritor, e passei o livro para ele ler. E de acordo com os apontamentos dele, eu reduzi então mais de 10 páginas do livro, deletei mais de 10 páginas do livro e reestruturei todo o início. Esse normalmente é um dos trabalhos que a gente mais tem, assim, com relação à escrita de livro, porque a gente vai escrevendo, escrever é um trabalho de certa forma solitário, a gente vai escrevendo sozinha, mas chega num ponto que bate aquele medinho, aquela insegurança, sabe? Será que eu tô conseguindo passar o tom certo da minha história? Será que as ideias que eu tô colocando nas páginas, elas estão ficando claras? Será que eu tô conseguindo atingir o sentimento que eu quero atingir no meu leitor? E aí é o ponto que a gente precisa de uma leitura beta ou de uma leitura crítica. E aí, então, o AJ entrou e me fez cortar as 10 primeiras páginas do livro. E sempre tem aquele momento no meio da história que você tá escrevendo que você para e pensa, putz, isso aqui não faz sentido. Porque existe celular. A tecnologia, ela acaba com muita coisa, gente. A tecnologia acaba com muita coisa. E aí você precisa pensar em coisas para driblar a tecnologia. Graças a Deus, ela ainda não é 100%, tá? Ela ainda não é 100%, ela ainda é falha. E aí isso permite com que a gente tenha uns pontos ali vazios, umas brechas para inserir algumas coisas que fazem com que a nossa história funcione. E é obviamente que eu usei de muitas falhas, de diversas coisas, para fazer com que a história de Apague as Luzes funcionasse do jeito que eu precisava que ela funcionasse. Mas eu tive que parar em diversos momentos e pensar, tal, mas tem isso aqui, mas existe isso aqui, como é que a gente vai driblar isso aqui, como é que eu vou usar isso ao meu favor, como é que eu vou usar isso a favor da personagem, como é que a personagem vai interagir com relação a isso. Então, durante a escrita também vão acontecendo esses momentos em que a gente vai tendo esses flashes e a gente vai tendo que pensar sobre outras coisas para explicar diversas coisas a respeito da história, muita coisa. E antes de terminar, eu ainda tava me sentindo bastante insegura. Por quê? Se você já leu algum livro meu, eu não tenho nada de suspense nem de terror nos meus livros. A trilogia toda do As Faces da Luz é uma trilogia de fantasia, de alta fantasia. Se passa em um mundo de magias, tem um pouquinho de urbano também, né? Porque a protagonista, ela sai de Caraguatatuba e ela vai para esse mundo mágico
conhecer dragões, elfos e tudo mais. Ela volta pra cá em alguns momentos, sim, mas ele tem mais uma pegada de alta fantasia mesmo, com seres mágicos e tudo mais. Caelium, ele é mais uma ficção fantástica, ele é mais uma ficção científica com uma pegada de fantasia. A gente tem alienígenas, a gente tem espaçonaves, a gente tem outro planeta, a gente tem pessoas que controlam os elementos da natureza, faz parte da cultura ali, da criação desse mundo. A gente tem um sistema todo matriarcal de governo, onde são as rainhas que governam, as rainhas que decidem aquilo que vai ser feito. Desejo e Honra já é um romance de época, um romance histórico, com sobrenatural. Ele tem um pouquinho de suspense, mas é bem de leve mesmo. Ele é mais forte ali realmente na parte do romance de época. A única história que eu tinha criado, as únicas duas histórias, na verdade, que eu tinha criado que tinham um apelo um pouco mais puxado pro terror e pro suspense, foi Uma Tarde no Parquinho e foi um outro conto que tem bruxas como temática, mas que nunca saiu, nunca foi publicado em nenhuma antologia, porque a antologia que eu tinha sido convidada acabou nunca saindo. Então eu tinha um pouquinho de medo de, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que isso que eu tô fazendo tá dando certo? E aí que entra, então, a leitura beta. As minhas duas melhores amigas, a Sabrina e a Helena, elas são leitoras assíduas, leitoras e gostam muito de assistir também filmes de terror, de suspense, de sobrenatural. Elas são fãzonas do King. E aí eu falei pra elas, vamos ler, né, isso aqui, pra ver se tá legal, bora ler? E a Helena também foi a minha leitora sensível para esse livro. A partir dos apontamentos delas, eu também fiz diversas outras melhorias na história. Eu criei algumas outras cenas novas, desenvolvi algumas outras coisas que não estavam tão legal, mexi mais em alguns pontos. Elas deram diversas dicas também a respeito do lugar, a respeito de forma de falar da personagem. Fui mexendo em diversas coisas. E aí, quando eu achei que tava legal, eu contratei a Increase, a Grazia da Increase, então, para fazer a edição e a revisão do livro. Eu venho trabalhando com a Graziella já tem alguns anos. Meus últimos livros foram todos editados e revisados por ela. É uma pessoa de quem eu gosto bastante, ela faz apontamentos muito certeiros pra mim, assim. Porque eu ainda tenho dificuldade com algum tipo de criação de romance, por exemplo. É uma coisa que eu tenho dificuldade, gente. Eu não sou uma pessoa muito romântica, apesar de eu ser do signo de câncer, sabe? Eu tenho mais facilidade pra desenvolver cenas de ação, cena de correria, de luta, de batalha, de sangue, do que cena de romance, do que cena de beijinho, sabe? Então, ela fez apontamentos muito certeiros, revisou muita coisa, me deu dicas muito boas, inclusive o prólogo existe por conta dela, o prólogo foi uma sugestão dela ali de existir daquela forma que ele existe. E, por fim, temos então o livro Apague as Luzes ao Anoitecer. O título foi bem difícil de criar também. Eu queria um título diferente, eu queria um título que dissesse a respeito da história, mas que fosse instigante. E eu sou muito ruim com criação de título, tá? Eu fiquei brincando com palavras aleatórias. A Sabrina me ajudou muito também, a Helena me ajudou muito. Eu fiquei criando diversos títulos clichês e bobos, como Sob a Luz da Lua. E aí a gente ficou brincando com palavras, com títulos, até chegar num que eu achasse que dava muito a entender a respeito da história e também fosse um pouco interessante. E agora eu queria então falar um pouquinho a respeito da história, trazer uma premissa da história pra vocês, como, né, meu bom trabalho de booktuber é. Não estranhe, mas já estranhando a mudança aqui, é que eu resolvi regravar essa parte, porque na hora que eu fui editar, eu percebi que eu dei alguns spoilers da história pra vocês. Então eu resolvi tirar o que eu tinha gravado e gravar o que eu queria falar, como eu queria apresentar a história pra vocês de novo, sem spoilers dessa vez. Então vamos lá. Gabriela, a nossa protagonista, é guia turístico nos pântanos do estado da Louisiana. E Dead Harbor, que é uma cidade pequenininha com no máximo 1000 habitantes ali, ela fica na principal rota desse turismo onde Gabriela costuma parar e parar com o seu barco, com os seus grupos de turista. A Dead Harbor é uma cidade muito aconchegante, é uma cidade muito acolhedora. Seus moradores são muito simpáticos,
até que anoiteça. Há um toque de recolher ali que não permite que as pessoas saiam, né, após o toque de recolher e nem que os barcos naveguem pelaquele pântano após esse horário. E as coisas vão se complicar, obviamente, quando a Gabriela fica presa, então, após esse toque de recolher no pântano com seu grupo de turistas. E ela vai descobrir, da pior forma possível, o porquê o toque de recolher existe. Essa é basicamente a premissa da história, tá? Essa é basicamente a sinopse do livro. E como eu sou a autora do livro, tudo que eu falar pra vocês aqui pode ser um pouquinho de spoiler. Mas tem muito mais por trás disso tudo, tem muito mais coisa que acontece. É um livro com protagonismo LGBTQIAP+, a nossa protagonista, ela é bissexual, tem romance sáfico, mas não é sobre isso o livro, é sobre essa noite que eles vão passar presos ali no pântano e tudo mais. O romance sáfico é um temperinho a mais, vamos dizer assim, tá? Mas ele é um livro fantasia, sombria, com romance sáfico, mais 18. Sim, nós temos algumas cenas aí que categorizam o livro como mais 18. Foi uma delícia desenvolver essa história. Eu sou simplesmente apaixonada por essa história, por esse pântano, pela Gabriela, pela Emma, pelo Dylan, pela essa cidade. Eu gosto muito desse livro. Eu leio, assim, essa história quando eu preciso reler. Eu leio com um sorriso no rosto, sabe? Porque, sinceramente, eu acho que até agora é um dos meus melhores trabalhos. Tenho paixão por esse livro. E, obviamente, que a capa não podia ser diferente, né? A capa tinha que ser uma coisa muito legal, que passasse só de olhar para a ilustração, que transmitisse a vibe da história. Eu queria que o leitor olhasse para aquilo e sentisse todo o ambiente, todo o ar que a história vai transmitir depois com as palavras. E para isso, então, eu pedi para que a Sabrina, que foi a minha leitora beta, que é uma das minhas melhores amigas, fizesse a ilustração da capa. A Sá começou a trabalhar com ilustração recentemente, ela ainda tá aprendendo bastante, tá fazendo aula, tá se aprimorando, mas ela é muito talentosa e eu tinha certeza que ela ia conseguir captar as minhas ideias, captar aquilo que eu queria, até porque também ela já tinha lido o livro. Isso foi uma parte muito importante, porque durante o processo em que eu tava tentando explicar para ela como era a ideia da capa, ela já foi visualizando a cidade, ela foi visualizando aquilo que ela tinha lido. Então, foi muito legal trabalhar com ela por esse motivo. Com o rascunho finalizado, com o rascunho pronto, né, com os detalhes só para resolver, a gente foi para o teste de cor. Eu queria um verde, mas o verde não combinou, o verde não ficou bom. A gente testou o roxo também. O roxo ficou legal, ficou interessante, mas o roxo me arremete muito fantasia. E não era o que eu tava procurando, eu tava querendo uma coisa mais suspense, terror mesmo. E aí a gente foi para os tons mais terrosos, para os tons de vermelho, de terra, de roxo, de vinho, que puxasse mais essa ideia de sangue, de terror, né, de suspense e tudo mais. Todo o processo de ilustração da capa demorou bastante, porque a Sara não trabalha só com isso, né, então ela tem os outros afazeres dela. Eu também não tinha pressa, não tinha tanta pressa assim. E a gente começou a conversar lá no final de fevereiro sobre a capa. Mas quando chegou no final, quando chegou ali na parte de fazer a parte de trás, a contracapa, a gente bateu a cabeça diversas vezes, a gente discutiu diversas vezes sobre o que eu queria, como ela estava fazendo, as mudanças necessárias para ficar dentro de um enquadramento bacana, para transmitir a sensação legal. Para passar o que é um pântano, um matinho, uma árvore, um galho. Ela mesma brinca que ela nunca desenhou tanto galho e tanta árvore na vida dela. E, gente, essas árvores deram muito trabalho. E por fim, estamos aqui nesse momento em que eu tô toda feliz, toda contente, toda boba assim, como se tivesse com um novo filho nos braços, vindo falar do meu livro novo, do meu bebê literário pra vocês, do meu novo livro, que eu confesso que eu gosto demais. Eu gosto muito dessa história. Ele é um livro ideal, gente, para quem gosta de histórias que
fogem um pouco da caixinha. Ele tem protagonismo LGBT, ele é um romance sáfico, ele tem uma pegada bem grande de terror, suspense, sangue, drama, ação, correria. E se você gosta de qualquer coisa disso que eu disse, qualquer pontinho do que eu falei, com certeza apague as luzes ao anoitecer. É pra você. A pré-venda da Editora Contextual começou no dia 10 e vai até o dia 30. E quem comprar nesse período de pré-venda vai ter algumas exclusividades, como desconto e mimos. Então, vale a pena vocês adquirirem nesse período. Fora também que, lembra que eu falei de uma leitura conjunta premiada? Então, os assinantes da newsletter que comprarem o livro na pré-venda vão ter privilégios durante a leitura conjunta premiada. Então, se você ainda não comprou o livro e você não é assinante da newsletter, mas você ficou interessado, enrosquei, já faz as duas coisas, já assina a newsletter e já adquire o livro para garantir o seu privilégio durante a leitura conjunta premiada. Após o término da pré-venda da editora, que vai do dia 10 ao dia 30, aí sim vou disponibilizar o livro no formato digital, em e-book lá na Amazon. Ele vai estar por um precinho bacana no início, tá? Na primeira semana ali, um precinho show de lançamento do e-book. E ele vai estar disponível também no Kindle Unlimited. Então já fica aí a dica para quem tem a assinatura de leituras da Amazon. E como é que vai funcionar essa história de leitura conjunta premiada? Vamos lá! Leitura conjunta todo mundo sabe o que é. É quando a gente se reúne em um grupo para fazer uma leitura, para ler um mesmo livro e depois debater esse livro, conversar sobre esse livro. Então, essa é a ideia. Durante o mês de agosto, sim, só vai acontecer em agosto, porque após a pré-venda, a editora vai fazer os envios do livro, né, de quem comprou na pré-venda. Pode ser que demore um pouco, porque tem gente que mora longe, que demora mais para chegar, então vamos dar um tempo aí bacana para a editora enviar os livros e que para todo mundo tá com os livros em mãos, certo? Então, durante o mês de agosto, a gente vai ter aí 15 ou 20 dias para fazer a leitura do livro. Ele é um livro curto, ele tem em média 120 páginas, então dá pra gente ler até em 15 dias tranquilamente. Quem participar da leitura conjunta vai concorrer a prêmios. Cada atividade da leitura conjunta vai render um prêmio, tá? Pra pessoa. E as duas pessoas que mais pontuarem no final da leitura conjunta vão ganhar prêmios, certo? Mas eu não vou falar aqui quais serão os prêmios. Essas informações vocês vão encontrar só no dia 15 lá na newsletter, que eu vou soltar as informações com os privilégios e também já com o formulário para o pessoal preencher, porque eles vão sair na frente, porque eles estão saindo na frente de tudo desde o início e não, dessa vez não vai ser diferente. Eles estão comigo desde que eu comecei, desde novembro, eles estão comigo lendo as minhas histórias, lendo as minhas coisas. Então essa é uma forma de dar esse agrado para eles. Tem outras coisas também, Tá acontecendo um sorteio lá no meu Instagram de um dos meus livros, do Desejo de Honra. Desse aqui, ó, desse livrinho bonito aqui. Eu tenho os últimos exemplares desse livro aqui comigo, tá? Esse aqui é meu, porque ele deu uma estragadinha aqui na capa. Então esse aqui é meu, só pra eu mostrar, pra eu ter, né? Pra eu ficar folheando minha história linda, maravilhosa. Então, tá rolando um sorteio desse livro lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Participem, tá? Ele é um romance de época com sobrenatural. Tem uma protagonista forte, bem fora da caixinha, que é uma ladra de joias, certo? E vai ter um sorteio também exclusivo desse livro aqui pro pessoal da newsletter, tá? Sim, porque eles são privilegiados, a verdade é essa. Se você quer ser um privilegiado também, você precisa assinar a minha newsletter. E eu acho que agora acabou. Acho que é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Era essas informações que eu tinha, eram essas novidades que eu tinha. Eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz, eu tô muito contente, não vou mentir pra vocês. E eu espero que vocês me acompanhem nessa aventura, que vocês leiam meus livros, que vocês leiam minhas histórias e que vocês voltem aqui depois pra me contar o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, tá tudo bem, é sobre isso.
E eu espero que vocês me acompanhem nisso, gente, porque eu tô bem contente, eu tô bem feliz e eu vou ficar ainda mais feliz se vocês estiverem felizes junto comigo, né? Não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, porque é através do engajamento de vocês, da interação de vocês com esse conteúdo, é que o YouTube entende que esse conteúdo é legal e ele vai acabar indicando esse vídeo, então, para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E aí as pessoas vão acabar chegando aqui, vão se inscrever, o canal vai aumentando, tanto de visualização quanto de inscritos. E se você é uma dessas pessoas que chegou aqui, né, por indicação do YouTube ou por qualquer outra coisa e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até a próxima!